Então, na nossa aula de hoje, os objetivos da nossa aula, a gente vai verificar, vai rever, né, tópicos de coisas que a gente já viu, e para alguns alunos vão ser até coisas novas, né, que tem algumas coisinhas que eu vou rever para alguns e para outros pode ser que sejam coisas novas. Então, a gente vai realizar a equivalência entre circuito lógico e entre operações lógicas básicas e circuitos com chave. Nós vamos diferenciar circuitos combinacionais, circuitos sequenciais, verificar o comportamento do flip-flop RS, extrair a tabela verdade dele, extrair a tabela de transição de estado futuro. Nós vamos transcrever uma expressão booleana do circuito do flip-flop. Nós vamos transcrever a expressão booleana para o circuito do flip-flop com chave. E nós vamos resolver um problema sequencial de dois estados usando álgebra booleana e vamos resolver um problema sequencial de dois estados utilizando álgebra booleana e flip-flop, né? Por fim, a gente vai verificar em ladder as bobinas 7 reset e vamos transcrever para ladder o circuito digital. Nessa aula 1, a gente vai fazer uma revisão, né, das operações, fazer equivalência, a revisão da equivalência das operações lógicas, os circuitos com chave. Então, nós temos três operações lógicas básicas. Nós temos a operação NOT, né, que ela é representada por uma porta lógica que ela tem esse formato. Essa porta lógica ela tem duas entradas, uma entrada A, saída Y, e ela pode ser descrita por meio de uma expressão booleana. A expressão booleana, que descreve a relação entre a saída y e a entrada a, é essa daqui, ó. É uma função de y que depende de a, que vale não a, né? A gente pode também representar essa expressão por meio de uma tabela verdade. A tabela verdade que representa o comportamento da porta não é essa daqui, ó. A gente tem uma entrada A, uma saída Y. Quando a entrada A é 0, ou quando ela é 1, quando a entrada A é 0, a saída Y vai valer o valor de A invertido. Então, se A vale 0, o Y vale 1. Se A vale 1, o Y vale 0. Bom, isso aqui a gente já viu durante as aulas, né? E existe um circuito com chave que é equivalente a essa operação lógica, né? O circuito com chave que é equivalente a essa operação lógica é o circuito em ladder, que tem uma chave A fechada, que ativa uma saída Y. Certo? Quando eu não pressiono a chave A, ela é um contato fechado, a saída Y está ativa. Quando eu pressiono a chave A, ela, nesse caso aqui, né? Se eu pressionar a chave A, o que vai acontecer com esse contato da chave A? Ele vai abrir desligando a saída. Se ele desligar a saída vale 0, né? Então, o circuito que representa a operação NOT é esse, né? Aí a gente tem outra operação, que é a operação AND, operação E. A operação E ela é representada por essa porta lógica aqui, a porta E. Tem esse símbolo. A porta E, essa operação, ela é feita no mínimo com duas variáveis, né? Então essa porta tem duas entradas no mínimo e uma saída. A função lógica que vai descrever a regra dessa operação é essa daqui, ó. A variável y, que é a saída, depende de A e também depende de B. A gente escreve assim, né? E ela vale A e B. A gente também comumente chama essa operação de multiplicação lógica, né? Ela se apropria do símbolo da aritmética, do símbolo de multiplicação da aritmética, só que ela é a operação E. Então nós falamos assim, y é igual a A e B. A tabela verdade dessa operação, a gente já está cansado de ver, é essa tabela aqui, né? Desculpa aí o carro do ovo, né? A gente tem aqui essas combinações, né? A operação E,
É o dia inteiro assim, o carro do ovo passando, gente. A operação E, ela, ela, ela vai fazer com que a saída seja verdade sempre que o A e B forem simultaneamente verdadeiros. Ela também pode ser comparada com uma multiplicação, né? 0 e 0, ou 0 vezes 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 1. O circuito lógico, essa é a tabela verdade da operação E. O circuito lógico da operação E em chaves, ele é o quê? É você colocar chaves ligadas em série. Então eu tenho aqui a chave A ligada em série com a chave B, que ativa a saída Y. Quando que a saída Y vai ser ativada? Ela só vai ligar quando eu pressionar tanto a chave A e a chave B concomitantemente. Então eu tenho que fechar aqui o A e tenho que fechar também o B para a Y poder ligar. Então o circuito em chaves que representa a operação E é o circuito com chaves abertas aqui conectadas em série. Se eu tivesse 3 chaves, as 3 chaves deveriam estar conectadas em série. Tudo bem? Então, se eu tivesse 3, 4 chaves, 5 chaves, enfim, todas elas teriam que estar ligadas em série. Então, essa daqui é a nossa tabela verdade. Pode falar, querida. Ô, professor, esse é o mesmo exemplo que o senhor deu naquela mesma aula da água? É o mesmo exemplo. Mesmo exemplo. Tá bom, então. Obrigada. Beleza? Aí a nossa terceira e última operação lógica básica é a operação OR. A operação OR, ela é realizada por essa porta lógica aqui, que é a porta ou porta OR. Ela também tem duas entradas, no mínimo duas entradas e uma saída. E a função, né, que descreve a relação entre y e as duas variáveis de entrada é essa daqui, ó. Y que depende de A e B é igual a ou B. Mais uma vez, né, a álgebra booleana, a nossa função lógica, ela se apropriou de um símbolo da aritmética, que é o símbolo da adição. Só que aqui ele não é o símbolo da adição, tá? Ele é o símbolo da operação ou. Então a gente fala assim, A ou B. Tudo bem? A tabela verdade que vai descrever o comportamento dessa operação é essa daqui, ó. Quando que vai dar 1 a saída? A saída vai dar 1 sempre que A for verdade ou o B for verdade. Nesse caso aqui, nem A nem B é verdadeiro, então dá 0. A gente poderia também associar com a operação de soma, né? 0 mais 0 dá 0. Nesse caso, 0 mais 1 daria 1. Nesse outro, 1 mais 0 daria 1 também. 1 mais 1 seria 1, né, para nós. Não tem como dar 2 aqui, que a nossa operação ela é booleana. Então, você associa dessa forma. É a operação de soma lógica, né, no nosso caso. A operação ou. Bom, como que a gente representa essa operação por meio de chaves? A operação ou ela é representada com chaves em paralelo. Então eu colocaria a chave A conectada em paralelo com a chave B. Simples assim. Então eu tenho aqui a chave A e a chave B em paralelo ativando a saída Y. Tudo bem? Bom, esse tipo de operação, né, elas têm uma coisa em comum. O que elas têm em comum? Elas têm em comum que a saída da operação ela depende exclusivamente dos valores da entrada. Então, se A ou B, tanto nessa operação quanto nessa daqui, se os valores das entradas trocarem, a saída reflete imediatamente numa troca de valor da saída. A esse tipo de lógica, nós falamos que esse é um tipo de lógica que nós chamamos de lógica combinacional. Então, todo circuito que surgir a partir de operações em que eu tenho uma caixa preta, vamos supor uma caixa preta assim, uma caixa
com essa cara aqui, ó. Eu tenho uma caixa preta que ela tem, que eu não sei o que tem lá dentro dela, mas ela tem várias entradas assim, ó. Vamos supor que ela seja assim. Aí tem a entrada A, B, C, D. E aí pode ser até que ela tenha várias saídas. Uma saída, duas, três, quatro. Então, aqui eu vou ter a saída Y1, Y2, Y3, Y4. Se as saídas dependem só dos valores das entradas, A, B, C, D, então nós falamos que essa saída ela é uma saída combinacional. Por que eu estou destacando isso, né? Isso é importante destacar isso porque existe outro tipo de lógica, né? Que eu vou falar agora, que é a nossa lógica sequencial, ela é diferente da lógica combinacional. Na lógica sequencial, a principal diferença é que o que a gente tem na lógica sequencial é um arranjo diferente desse bloco aí, ó. Na lógica sequencial, o bloco ele é assim, ó. Você vai ter lá uma caixa preta que tem algum circuito dentro dessa caixa. Só que esse circuito, vamos supor que ele tem aqui, sei lá, três entradas. E tenha duas saídas, vamos supor. Então ele tem entrada A, B, C. A diferença desse cara para o circuito lógico é que no circuito lógico combinacional é que o circuito sequencial, as saídas também são entradas do sistema. Então aqui eu tenho duas saídas. Essas saídas aqui elas vão ser conectadas como entradas do meu sistema. Então se eu tiver uma saída aqui chamada, por exemplo, Y1, ela não vai depender só das entradas A, B e C. Ela vai depender também do que a gente chama de Y1 anterior. A saída Y2, não só do Y1 anterior, ela vai depender. Como esse circuito tem duas saídas, né? A Y1 e a Y2, ela vai depender também do Y2 anterior. Aí a saída Y2 também vai depender de A, B e C, de Y anterior e de Y2 anterior. Ou seja, as saídas, elas também são entradas do meu sistema aqui, ó. Então eu tenho o Y anterior aqui, o Y2 anterior. Bom, que tipo de sistema que funciona dessa forma, né? Vamos ver uma diferença. Diferença de sistemas. Imagina que vocês têm uma janela de um automóvel. Aí, a janela do automóvel funciona assim, ó. Você tem uma chave na porta, quando você aperta ela, o vidro liga. O motor do vidro liga. Vou chamar de motor do vidro. Eita. Vou chamar de M vidro. M de motor, V de vidro. O motor do vidro liga. Você aperta o botão, ele liga. Aí ele começa a subir o vidro. Se você soltar, ele para imediatamente, certo? Agora, imagina que você tenha que apertar, você quer que o vidro continue subindo quando você solta o botão. Se você precisa desse tipo de recurso, o que você faz? Você coloca o botão aqui, e aí você pega um contato do motor do vidro e faz aquele negócio que a gente já está cansado de ver, que é o contato de selo. Quando o sujeito pressionar o botão A aqui, o MV liga. Aí, quando o MV ligar, o contato dele aqui fecha. Aí o vidro começa a subir. Se você soltar o dedinho do botão, como o MV está ativo, mesmo que aqui tenha aberto, o MV permanece fechado e o vidro continua subindo. Vamos supor que lá na parte superior do vidro tenha tipo um sensor que detecta que o vidro encostou lá. Então a gente tem que parar o motor. O que a gente faz? A gente coloca um contato fechado desse sensor aí, né?
Quando o vidro encostar nele, sensor do vidro. Quando o vidro encostar nele, o que, que vai acontecer? Ele vai abrir aqui. Na hora que ele abre, abriu, a bobina MV vai desligar. Na hora que ela desliga, o vidro para naquela posição final lá, né? Enfim. Então, o que, que a gente nota aqui? A gente nota que se eu pressionar o A, liga MV. Se eu pressionar o SV, desliga o MV. Certo? Esse caso aqui, ó, como é que ele funciona? Ele funciona enquanto o A está pressionado. Se eu tirar o dedo, a bomba, o MV, desliga imediatamente. Agora, olha o de baixo. Se eu pressionar... Repito. Vamos pensar da seguinte forma. Esse de cima, se eu pressionar o A, o motor liga. Se eu soltar o dedo, ele desliga imediatamente. O de baixo, como é que funciona? Se eu pressionar o A, o motor também vai ligar. Mas, se o motor já estiver ligado e eu soltar o A, o motor permanece ligado. Então, esse circuito de baixo é diferente do circuito de cima. O circuito de cima, se eu pressiono o botão, o motor liga. Se o motor estiver ligado e eu soltar o botão, o motor desliga. Ou seja, o motor acompanha o estado da chave. Se a chave está ligada, o motor liga. Se a chave estiver desligada, o motor desliga. Ele acompanha. A saída depende exclusivamente do valor da chave. Agora, no exemplo de baixo aqui, ó, se eu aperto o botão, se o motor está desligado, ele liga. Se eu solto o botão, se o motor estiver ligado, ele permanece ligado. Ou seja, a saída, ela não acompanha exatamente a entrada. Ela depende da entrada, mas não acompanha exatamente a entrada. Por quê? Esse problema não depende só da entrada A, ele vai depender também da saída, do valor da saída. Se a saída estiver desligada e eu pressionar a saída liga. Se a saída estiver ligada e eu soltar o A, ou seja, se a saída já estava ligada e eu larguei o botão, ela continua ligada. Então depende do estado atual da saída. Se ela já estava ligada, ela permanece ligada, né? Esse tipo de problema é o tipo de problema que a gente chama de problema sequencial, né? Depende do acionamento da saída. Esse daqui seria um problema combinacional, porque ele só depende do valor de A, combinacional. Esse é um problema combinacional. E esse outro aqui é um problema sequencial, porque ele também depende do estado da saída. Tá? Bom, por conta do problema sequencial ser uma coisa assim muito utilizada, né? Essa lógica ela começou sendo amplamente desenvolvida. E aí criou-se um bloco, que é um bloco lógico fundamental da lógica sequencial, que é o bloco flip-flop. O que é um bloco flip-flop? Bom, um bloco flip-flop é como se fosse uma porta lógica, vai? Só que é uma função especial da lógica sequencial. O bloco flip-flop que a gente vai ver agora vai ser o bloco RS. Como é que funciona esse bloco? Ele tem duas entradas. Ele tem uma entrada R, uma entrada S e uma saída Q. Como é que funciona esse bloco? Esse bloco é basicamente como se fosse um circuito como esse daqui. Esse bloco ele tem as duas entradas. O que a entrada S, que é S de 7, faz? Ela liga a saída. E o que a entrada R faz? A R de reset. O que ela faz? Ela desliga a saída. Ela faz isso. Então, se eu der um pulso na entrada S, a minha saída liga. Agora, se eu tirar esse pulso, a saída continua ligada. Se eu der um pulso na entrada R, ela desliga. É só isso que esse bloco faz. Ele tem uma entrada para ligar e uma entrada para desligar. É isso que ele faz.
uma entrada liga, a outra desliga. Bom, como eu falei para vocês, todo o circuito lógico, ele depende não só dos valores das entradas, como os das saídas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai bolar uma tabela verdade para descrever o comportamento desse flip-flop aí. Bom, tabela desse flip-flop, tabela verdade, ela tem que ter a entrada R, a entrada S, e o Q, ele é a saída do sistema, ele também tem que ser uma das entradas do sistema, porque é um problema sequencial. Então a gente tem aqui uma tabela. Então a gente vai ter a entrada R, a entrada S, e o Q também vai ter que ser uma entrada do meu sistema. Eu vou chamar ele de QA. E a saída do meu sistema vai ser a saída QF. Bom, se ele é uma entrada, vou separar aqui, eu já vou começar a numerar a partir dessa coluna. Trocando, né, de 1 em 1, essa daqui de 2 em 2, eu troco os valores da tabela. E essa aqui de 4 em 4. Bom, eu vou analisar cada um dos casos. O primeiro caso aqui, ele está dizendo o seguinte: a saída agora, nesse momento, ela está desligada. Eu não pressionei nenhum botão de ligar nem o de desligar. Ela vai permanecer desligada, porque eu não mandei nem ligar nem desligar. Já a de baixo, ela está ligada. Se eu não mandei desligar, então ela tem que permanecer ligada. Então ela permanece ligada. Esse caso, ela está desligada. E eu estou apertando o botão 7, que é o botão de ligar. E não estou apertando o botão de reset. Então o que vai acontecer com a saída? Ela vai ligar. Já nesse caso, ela está ligada e eu vou apertar o botão de ligar. Bom, se ela já está ligada, ela vai permanecer ligada. Esse caso aqui, a saída está desligada e eu estou apertando o botão de desligar. Bom, se ela já está desligada, eu estou mandando desligar, ela permanece desligada. Esse outro caso, ela está ligada e eu estou apertando o botão de desligar. O que vai acontecer com a saída? Ela tem que desligar. Agora, esses dois últimos casos são absurdos, né? Eu estou mandando ligar e desligar uma coisa que está desligada. Bom, mandar ligar e desligar uma coisa não faz sentido para nós. Esses são casos não implementados, né? Os casos não implementados são incongruências lógicas, a gente não implementa eles no circuito. Geralmente a gente adota um estado estável para eles e no nosso caso, quando a gente está fazendo alguma coisa esquisita, no meu caso, eu prefiro desligar. Por exemplo, no caso em que essa outra incongruência lógica aqui, ó, eu estou mandando desligar e ligar algo que está ligado. Eu vou adotar também o desligamento da saída, né? Bom, para a gente encontrar o circuito lógico que está dentro do nosso bloco flip-flop, o que a gente vai fazer? A gente precisa extrair a expressão booleana dessa tabela. Para isso, a gente vai usar o mapa de Carnot. Então, eu vou pegar aqui mais uma tabelinha do mapa de Carnot. No nosso caso, as variáveis de entrada do nosso sistema é R, S, Q, A. Se é R, S, Q, A, então, eu vou colocar aqui um mapa de Carnot de 4 variáveis. De 3 variáveis. Então, ele vai ter 8 células, né? Então, eu vou colocar aqui a primeira coluna, aqui desse lado. Aqui eu vou colocar S e QA. Aí eu vou começar a preencher meu mapa. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. E aqui 0, 1. Bom, eu separo a minha tabela de 4 em 4. Lembrando que a gente sempre inverte, né? Essas duas aqui, ó. Quando a gente vai preencher o mapa de Carnot, seguindo na horizontal. Então, eu vou começar 0 no primeiro alvéolo. Aqui é 1. Aqui, como tem 2 uns, né? Não importa inverter. Não precisa inverter. Então, eu vou só preencher com uns aqui. Pronto. E embaixo é tudo 0. Então, eu não preciso preencher também. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um 1 que está sozinho. Nesse caso, eu vou pegar esse 1 aqui. Vou fazer um agrupamento. O maior agrupamento possível, que nesse caso é um agrupamento de 2. Aí vou pegar esse outro 1 que está sozinho e vou fazer o maior agrupamento possível, que também é um agrupamento de 2. Pronto. Então eu tenho 2 agrupamentos aí. Esse mapa de Carnot, ele é o mapa de Carnot que vai descrever o comportamento da minha saída Q. Né? Que no meu caso seria o meu Q futuro. Ele que é a nossa saída do sistema. Bom, o meu Q futuro, nesse caso, eu vou analisar aqui o laço azul. Eu estou percebendo que o termo que eu vou extrair aqui do laço azul, eu percebo que a variável que troca é a variável S, né? Aqui na ordem eu tenho SQA, SQA. Quem está trocando desse
dessa coluna para cá é o S. Então, eu não vou ter S na minha expressão, porque é o S que está trocando. Eu vou ter QA. E no meu caso, o QA, ele não recebe a operação NOT, a operação não, porque ele vale 1. Agora, olhando na horizontal aqui, eu percebo que o meu R, ele não trocou, ele é sempre 0 aqui e aqui, então eu vou ter R também aqui na minha expressão. Só que como o R vale 0, então vai ser R, não R, no meu caso, né? Ou R barrado. Sim. Eu vou somar o próximo termo, que no caso é o termo verde. No termo verde, eu vou olhar aqui para cima, eu percebo que está trocando a variável QA. Ó. Aqui ela é 1, aqui ela é 0. Então, eu não vou ter QA no termo, eu vou ter S apenas. E o meu S vale 1 nos dois alvéolos, então o S não recebe a operação NOT. Olhando na horizontal, eu vejo que o R ele vale 0 o tempo todo, então o R vai ser R barrado. Quanto vale o meu QF? Bom, eu posso colocar, como eu tenho R aqui e R aqui, eu posso colocar o R em evidência. Aí fica não R e QA ou S. Bom, a partir dessa expressão, é possível a gente realizar uma extração do circuito lógico. Vamos lá, vamos extrair o circuito lógico. Meu circuito lógico, ele vai ter uma operação OU, né? Então, vou desenhar aqui em cima. Uma operação OU de QA ou S. Então, eu tenho uma porta lógica OU. Aqui eu vou ter QA e S. Essa porta lógica OU é essa operação aqui. Ó. Ela está conectada a uma entrada da operação E de R com ela. Então, eu vou colocar ela numa porta E aqui, ó. E nessa entrada do E, eu tenho que colocar o R invertido, o R não R. Então, eu tenho que colocar a porta não aqui, ó. Essa daqui vai ser a minha entrada R. Bom, como o meu circuito, ele precisa... Essa daqui é a minha saída QF. Como o meu circuito, ele precisa olhar para a saída, QA nada mais é do que a própria saída, é o estado anterior da saída. Então, eu faço uma conexão direta aqui, ó, de QA na minha saída QF. Ou seja, a saída QA e QF vai ser a mesma coisa. Se eles vão ser a mesma coisa, então eu posso fazer a conexão direta, né? O QA reflete exatamente o estado atual da saída QF. Beleza. Esse daqui é o nosso circuito que representa o que está dentro do nosso flip-flop RS. Então, assim, o que tem dentro do nosso flip-flop RS? A gente tem dentro do flip-flop RS, do bloquinho flip-flop RS, esse circuitinho aqui, ó. Não é exatamente Professor, esse. Pode falar, querido. você consegue explicar de novo só a parte da conexão que você fez da saída com Essa a aqui, entrada? né? Isso que Sim. você quer antes. Sim. Por favor. Como o QA ele olha o estado atual da saída, a variável QA ela é o estado atual da saída. Se eu quero olhar para o estado atual da saída, onde que eu tenho que conectar o QA? Diretamente na saída. Tudo bem? Eu fui claro? Entendi, sim. Obrigado, professor. Por nada, querido. Obrigado por você ter feito essa participação importante da aula, viu? Muito obrigado. Você foi demais. Desculpa aí se não ficou muito claro. Então, eu faço essa conexão... Por nada. Eu faço essa conexão diretamente aqui. Então, é esse circuitinho que está dentro do meu flip-flop RS. Bom, tem como representar esse circuitinho por meio de chaves, né? Então, como que eu representaria esse circuitinho por meio de chaves? Eu faço isso daqui, ó. Bom, aqui eu tenho uma chave R, né? R, não R. Então, ela é representada por uma chave R fechada. Bom, essa chave R, ela está conectada com uma operação E com esse parênteses. Então, esse parênteses aí vai ser a minha nuvenzinha. E isso aqui vai para a minha saída QF. Bom, o que tem dentro dessa nuvenzinha? O que tem dentro dessa nuvenzinha é o parênteses, é o que está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses? Bom, tem
QA OS. O que é QA OS? É uma associação de duas chaves em paralelo. Então, no lugar dessa nuvenzinha aqui, ó, eu vou colocar esse circuito. Então, vou apagar aqui. Vou escrever aqui no lugar da nuvenzinha o meu circuito. O que é o meu circuito que está faltando? É o QA em paralelo com o S. Com isso eu termino o circuito. E aí a gente pode fazer uma breve análise desse circuito. Olha que coisa curiosa. O que é isso aqui? Se QA e QF é a mesma coisa, então é equivalente a chamar tudo de Q, que é a saída aqui. Bom, o que a gente está observando? A gente está observando que esse negocinho aqui, ó, ele tem um nome um nome muito conhecido por nós, né? A gente chama ele de contato de selo. É dessa análise que sai o nosso circuito com contato de selo. Qual que é a função da chave R? Desligar a bobina aqui quando ela está ligada. Qual que é a função da chave S? Ligar. A gente pode fazer uma análise do funcionamento desse circuito. Ó. Meu Deus do céu. O que a gente... Minha vizinhança é maravilhosa. O que a gente faz? Vou colocar ele aqui, vou simular, fazer uma simulação. Vou apagar aqui. Que vai ser a nota, se a entrada S e R, né? Vamos supor que eu coloco, tá tudo desligado. Aí eu vou ativar, para eu ligar a saída, eu tenho que pressionar o S, né? Então eu vou jogar um aqui no S. Joguei um aqui no S. Esse 0 da saída vai aparecer aqui na entrada da porta O. Deixa eu ver se tá fácil para apagar. Não. Então esse 0 vai aparecer aqui na entrada da porta O. Vai sair da saída e vir para cá. 1 ou 0 dá 1. Esse 0 aqui da porta E, da porta NOT, na entrada R, ele vai virar 1 aqui na saída. Então eu tenho 1 aqui e 1 na outra entrada da porta E. 1 e 1 vira, dá 1 aqui na saída. Ou seja, quando eu pressionei a entrada S, imediatamente a saída estava em 0, ela foi para 1. Bom, vou tirar o dedinho lá da entrada S. Tirei o dedinho da entrada S e jogou 0, né? Aí, esse 1 que está aqui na saída vai voltar aqui na entrada da O. Então, esse 0 vai sair fora, vai virar 1. Aí eu tenho 1 ou 0 na entrada da O. 1 ou 0 dá 1. Como eu não mudei o valor de R, permanece em 1 aqui, na entrada da porta E. Então, 1 ou 0 dá 1. 1 e 1 aqui na E, continua em 1. Ou seja, estava em 1, manteve em 1. Depois de eu ter soltado o dedo do botão. Então, ele memorizou que ele tinha que ficar ligado ali, certo? Por isso que os flip-flops são chamados de menor unidade de memória existente. Para eu desligar essa saída, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ativar a entrada R. Então, eu vou trocar aqui a entrada R por 1. Quando eu faço isso, aqui na saída da NOT vira 0, porque a NOT inverte o valor. O que eu vou ter? Ó? Vou ter 1 e 0. 1 e 0 na entrada da E, o que vai fazer com esse 1 aqui? Vai fazer ele virar 0. Então, a saída vai para 0. Porque 1 e 0, 1 vezes 0 vai dar 0, né? Então, esse 0 vai vir aqui para a entrada da O. Aqui eu tenho 0 no S, então 0 ou 0 vai fazer com que esse 1 vire 0 também. Perfeito, aí vai ficar 0 e 0, 0 vezes 0 dá 0, permanece em 0. Então a minha saída está em 0. Vou tirar o dedinho da entrada R. Se ele está desligado, ele tem que permanecer desligado. Porque eu não estou mandando ligar. Tirei o dedinho. Quando eu faço isso, o que acontece aqui com esse 0 aqui da entrada da E? Ele vai virar 1. Aí vai ficar 1 em 0, 1 vezes 0 dá 0, permanece em 0 e fica assim indefinidamente. Então, qual que é a função da entrada S? Ligar. Da entrada R, a função dela é desligar.
Eu posso analisar o nosso circuito aqui, ó, com chaves também. Analisando esse circuito com chaves, como é que ele fica? Vamos ver? Tão feio assim. Vou colocar aqui, ó. Aí. Analisando o nosso circuito com chaves, a gente vai ter isso aqui, ó. Se eu pressionar para eu ligar a saída, eu tenho que pressionar a entrada S. Então, quando eu pressionar a entrada S, esse contato fecha. Se esse contato fechar, essa bobina aqui liga. Quando ela liga, aqui fecha. Se eu tirar o dedinho do S depois que ela está ligada, o contato dela mesma vai manter ela ligada. Então, ela permanece ligada. Como que eu faço para desligar ela? Eu tenho que apertar o botão R aqui. Pressionando o botão R, o que acontece com a bobina? Abre a energia aqui, a bobina ela vai desligar. Então, o R desliga e o S liga. Se eu soltar o botão R, como a bobina desligou, esse contato abriu, né? Como a bobina desligou, ele não tem como mandar energia para cá, a bobina permanece desligada. Tudo bem? Bom, isso para nós é importante. Agora, uma outra coisa importante para nós é uma tabela que a gente pode extrair aqui, ó, dessa tabela verdade do nosso flip-flop, que é a tabela de transição de estado futuro, ou tabela de estado futuro do flip-flop RS. Essa tabela é um recurso que a gente vai utilizar mais para frente na solução dos problemas. Como que a gente extrai essa tabela, né? Dessa outra tabela aqui? Bom, o objetivo de extrair essa tabela, em primeiro lugar, é saber o que eu tenho que fazer para produzir as transições de estado no flip-flop. Vou pegar aqui uma outra tabela. Então, veja bem, eu tenho aqui o estado atual do meu flip-flop e o estado futuro. E eu quero fazer essas transições do estado atual para o estado futuro. Vamos supor que eu quero fazer uma transição de 0 para 1, de 0 para 0, de 0 para 1, de 1 para 0 e de 1 para 1. O que a gente tem que fazer para que ocorram essas transições? O que eu tenho que jogar no R e o que eu tenho que jogar no S do flip-flop para que ocorram essas transições, né? Se eu estiver desligado, eu quero que permaneça desligado. Se eu estiver desligado, eu quero que ligue. Se eu estiver ligado, eu quero que desligue. Se eu estiver ligado, eu quero que permaneça ligado. O que eu tenho que jogar no R e S para cada caso? Bom, a gente vai ter que analisar essa tabela verdade do flip-flop. Para começar, a gente vai começar pelo eu quero manter desligado. Em que condições, que linhas da tabela que mantém desligado, né? A gente vai manter ele desligado nessa linha, porque ó, o estado atual está desligado, permanece desligado. E nessa outra linha aqui também. Então, nesse caso aqui é o nosso primeiro caso. Nessas duas linhas ele mantém desligado. Você vai me questionar, professor, mas e essas duas últimas linhas? Bom, as duas últimas linhas a gente não vai usar na análise, porque são incongruências lógicas, né? Eu estou tentando ligar e desligar ao mesmo tempo. Então eu não vou utilizar. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar as duas primeiras linhas apenas. Agora eu vou analisar os valores de RS para cada caso. Veja bem, no primeiro caso, o R e o S valem 0, e no segundo, o R valeu 1 e o S valeu 0. O que significa? Significa o seguinte, como o R trocou de valor e o S permaneceu em 0, significa que não importa o valor de R para que ocorra transições da saída desligada para desligada. Ou seja, não importa o valor de R, o R não está fazendo nenhuma contribuição para manter uma saída que está desligada. Ele não contribui, porque, veja bem, aqui ele é 0, o S é 0, permaneceu desligado. Aqui ele é 1, o S é 0, ele permaneceu desligado. Ou seja, o valor, não importa o valor de R. Porque se o R é 0, 1, não importa. Se o S for 0,
A saída vai permanecer desligada, se a saída estiver desligada. Então, como que eu escrevo isso na tabela? Eu vou escrever assim, ó. Não importa o valor de S, se eu jogar 0 no S, não importa o valor de R, se eu jogar 0 no S, a saída que está desligada permanece desligada. Seria equivalente a dizer o seguinte: se eu quero que a saída permaneça desligada, é só eu não ligar o flip-flop. Ou seja, é só eu não ativar a entrada S, se eu quero que ele permaneça desligado. Agora, vamos analisar o próximo caso, a próxima transição. Próxima transição eu quero que ele ligue, ele está desligado, eu quero que ele ligue. Em que caso que aconteceu isso? Nesse caso aqui, dessa outra linha aqui, ó. Aconteceu só uma vez, né? Olhando daqui para cima, só aconteceu uma vez. Bom, se aconteceu só uma vez, é só eu copiar os valores de R e S, que é equivalente a pensar da seguinte forma. Bom, se eu quero que o flip-flop ligue, é só eu apertar o botão de ligar. Eu não aperto o botão de desligar, aperto o botão de ligar. Então é só eu apertar o botão de ligar e ele vai ligar. Faz todo sentido, né? Agora esse outro caso aqui, ó. Eu quero que ele desligue. Ele está ligado, eu quero que ele desligue. Onde que ele desliga? Bom, ele está desligando aqui nessa linha. Se eu quero que ele desligue, o que eu tenho que fazer? Bom, se eu quero que ele desligue, eu só aperto o botão de desligar. Veja bem, eu tenho 1 no R e 0 no S. Só acontece nesse caso. Se eu quero que ele desligue, eu jogo 1 no R e 0 no S. Ou seja, eu aperto o botão de desligar e não aperto o botão de ligar, que ele vai desligar. Agora, no último caso, a transição, eu quero que ele, se ele está ligado, eu quero que ele permaneça ligado. O que eu tenho que jogar no R e no S? Bom, aí eu tenho esses dois casos aqui, ó. Tenho esse caso e esse caso. Nesses dois casos, a saída permanece ligada. Se eu for olhar aqui, ó, os R's e os S's, para cada caso, eu percebo que o valor de S troca, ó, de um caso para o outro. No primeiro caso, o R vale 0, o S vale 0. E no outro, o R vale 0 e o S vale 1. E fazem a mesma coisa, mantém a saída ligada. Ou seja, o valor de S não importa. Se o S estiver ligado ou não, se o R estiver ligado, se o R estiver desligado, e não importa o valor de S, que se a saída estiver ligada, ela vai permanecer ligada. Então veja bem, seria algo assim, o R, se eu não importa o valor de S, se o R for 0, se a saída estiver ligada, ela permanece ligada. Ou seria equivalente a dizer assim, não importa o valor do S. Se eu não apertar o botão de desligar, a saída permanece ligada. Então, é isso que a nossa tabela está querendo dizer. Bom, então vamos recapitular. No primeiro caso, se eu quero manter desligada a saída, o que eu faço? Eu não aperto o botão de ligar. Se eu quero ligar a saída, o que eu faço? Eu aperto o botão de ligar. Se eu quero desligar a saída, eu aperto o botão de desligar. E se eu quero manter a saída ligada, eu não aperto o botão de desligar. Essa tabelinha aqui, ela vai ser uma ferramenta para nós no futuro, para a gente resolver problemas. Então essa tabelinha aqui é uma ferramenta que você tem que ter aí anotada em algum lugar do seu caderno, sempre disponível para solução de problemas. Bom, já que a gente trabalhou esse conteúdo, o que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver um problema de exemplo. Esse problema a gente já resolveu. Você Pode falar. Rapidinho? Para eu tirar pelo menos uma foto para poder copiar no meu caderno? Pode, querida. Pode falar, querida. É só para eu tirar foto da tabelinha. Ah, tá bom. Essa tela vai ficar disponível para vocês, tá bom? Ah, tá. Então tá bom. Tudo Obrigada. bem? Tá Por certo, nada, minha obrigada. querida. Tranquilo aqui em relação ao que eu tenho que fazer para manter o flip-flop ligado, desligado? Sim. Beleza. Então vamos para um problema. Esse problema a gente já resolveu. A gente vai resolver de novo, para recapitular. Nosso querido probleminha do reservatório. Então como é que esse problema funciona? Eu tenho duas entradas, uma entrada A e B,
que reflete, vai analisar qual é o nível do reservatório R1. Tenho dois reservatórios, uma bomba que ela vai puxar o líquido do reservatório R2 para o reservatório R1. O nosso CLP está conectado nele essas duas entradas e ele vai ser responsável por controlar a bomba, né? Para fazer o recalque do reservatório de R2 para o R1. Ou seja, vai puxar a água do R2 e jogar no R1. Como é que esse nosso circuito vai funcionar? Sempre que o líquido no reservatório R1 ficar abaixo do nível baixo, que é o sensor B, o nosso CLP tem que processar essa informação, ativar o motor e fazer com que o líquido seja preenchido no reservatório R1. Sai o líquido do R2 e vai preenchendo no reservatório R1. Aí o nível do reservatório R1 vai subindo até chegar no nível alto, que é o nível do sensor A. Quando o sensor A estiver ativo, então a bomba tem que ser desligada. O CLP processa essa informação, desliga a bomba. É isso que ele vai fazer. Bom, o nosso problema tem duas entradas e uma saída. Como ele se trata de um problema sequencial, então a nossa saída também é uma entrada do nosso problema. A gente vai resolver esse problema de 4 maneiras diferentes, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai precisar ter uma tabela verdade para descrever o comportamento do nosso problema. Então eu tenho aqui uma tabela verdade. Na minha tabela verdade, o que vão ser as entradas? Bom, vai ter o A, vai ter o B. Como é um problema sequencial, a própria saída é uma entrada do problema. Então eu vou ter MA, ela é uma entrada, e como saída eu vou ter o meu MF. Então eu vou começar a preencher a tabela aqui, 01, 01, alternando a primeira coluna, a segunda coluna de 2 em 2, a terceira coluna de 4 em 4. Bom, vamos analisar o primeiro caso. No primeiro caso, a bomba está desligada e está indicando que o reservatório está vazio. Quando tem nível naquele sensor, marca 1, é verdade. Quando não tem líquido naquele nível do sensor, marca 0. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, não tem líquido nem no sensor A, nem no sensor B, e a bomba está desligada. O que eu faço com a bomba? Eu tenho que ligar ela, porque o reservatório está vazio. Se o reservatório está vazio, então o que eu faço? Eu ligo a bomba, se ela estava desligada. Nesse outro caso, o reservatório está vazio e a bomba está ligada. Eu mantenho a bomba ligada. Nesse outro caso, a bomba está desligada e eu tenho água ainda aqui pela metade no meu reservatório. Então tem água aqui, ó, por exemplo. Então ainda a água não ficou abaixo do nível baixo. Se ela não está abaixo do nível baixo, por isso que a bomba não ligou. Então eu mantenho a bomba desligada, porque a bomba só vai ligar quando ela ficar abaixo do nível baixo. Aí a bomba liga. É o caso, por exemplo, em que você só abriu uma torneira, a água estava aqui no nível alto, aí ela só deu uma diminuída um pouquinho aqui, ó, abaixo do nível alto. Você não precisa ligar a bomba imediatamente, né? Você pode esperar o líquido diminuir o nível até ficar abaixo do nível baixo. Já nesse outro caso aqui, nesse quarto caso, a bomba está ligada e a água está pela metade. Que caso que é esse? É o caso em que o reservatório esvaziou, a bomba ligou e agora a bomba está enchendo o reservatório. Então a gente tem que manter a bomba ligada para o enchimento, para o nível do líquido no reservatório subir até o nível alto. Então eu vou manter a bomba ligada nesse caso. Agora, esses dois casos aqui são absurdos, né? Só acontece quando ocorrem falhas no sensor. Não tem como ter água flutuando aqui em cima no nível alto, certo? Então, são casos em que a gente tem que desligar a bomba, porque pode ocorrer uma falha. Isso daqui demonstra que ocorreu uma falha no meu sistema. Então, eu desligo a bomba para evitar transbordamentos, por exemplo. Já os dois últimos casos, o reservatório foi completado o enchimento. Então, se ele estava desligado, permanece desligado. E se ele estava ligado, ele desliga. Bom, agora eu tenho uma tabela verdade que ela a gente precisa extrair uma expressão booleana dela. Essa expressão booleana ela vai descrever o comportamento da saída e por ela a gente vai poder fazer um circuito digital. Para isso eu vou extrair a expressão utilizando um mapa de Carnot. No meu caso, o meu mapa de Carnot ele vai ter 3 variáveis. Quais são as variáveis do meu mapa? Pode olhar na tabela, a gente vai ter o A, o B e o MA.
Aí vai ser 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. A gente vai resolver o problema igualzinho a gente resolveu para encontrar a resposta para o flip-flop. Então, eu vou dividir a tabela aqui em 4 linhas. Eu começo preenchendo os dois primeiros 1. E esses dois valores eu inverto, né? Bom, é 0, 1, não é 0, 1 aqui na sequência, é 1, 0. Eu nem vou preencher o 0. As outras 4 é 0, então nem vou preencher também. E a partir de agora eu vou extrair a expressão. Bom, eu vou criar os meus agrupamentos. Antes, né? Bom, eu tenho um agrupamento aqui. Eu pego um que está sozinho, esse aqui, por exemplo. E aí eu vou ter um segundo agrupamento aqui, esse agrupamento verde. Bom, meu agrupamento azul, eu vou olhar quem que mudou. Bom, o MA trocou o valor dele, tá vendo? Ele é 1 aqui e aqui ele é 0. Então não vou ter MA na expressão, eu vou ter B. E o B é sempre 0, então o B ele tem que ser barrado em cima. Então, vai ser B e eu vou olhar para a esquerda agora, eu percebo que o A ele vai sempre 0. Então o A ele é barrado. Então eu tenho um termo não B e não A. Vou somar agora com o termo verde. Olhando para o termo verde aqui, olhando para cima, quem que trocou foi o B. Então eu não tenho o B, eu tenho o MA. E o MA ele não recebe a barra porque ele é sempre 1. Agora olhando aqui para a esquerda, eu percebo que o A é sempre 0. Então eu tenho A. E o A recebe barra, porque ele é sempre 0. Bom, a partir de agora eu posso combinar aqui, ó. Oi, Gabriela. Eu posso combinar colocando o A em destaque. Oi, tio. Oi. Então eu coloco o A em destaque aqui, certo? Em evidência. Para achar esse termo fica A vezes o B barra. Para dar esse termo aqui fica A barra vezes MA. A partir dessa expressão eu posso construir o circuito digital. Como que fica meu circuito digital? Tudo bem, minha querida, tudo bem. A partir dessa expressão, como é que eu posso extrair o meu circuito digital? Ele vai ficar assim, ó. Eu vou ter uma operação OU, né? Tem uma operação OU de B barrado, então eu vou colocar o B aqui, só que B é barrado. É a operação NOT no B. Aí, eu vou ter uma operação OU aqui, né? Então eu coloco a operação OU. E aqui eu vou ter o MA. Esse termo aqui, ó, ele vai ser multiplicado por A barra. Então eu vou ter que ter uma porta E aqui, multiplicando A barra. Então eu vou ter que ter A barra aqui embaixo. A barra. Coloco a porta NOT. E aí eu obtive a minha saída MF. Bom, mais uma vez. O MA, ele observa a saída, o estado atual da saída. Então, o que eu faço? Eu tenho que conectar o MA diretamente à saída. Porque ele reflete exatamente o valor do estado atual da saída. Professor, você pode voltar só um pouquinho naquela outra parte, só para me tirar uma foto para copiar, por favor? Volto, filho. Pode deixar que eu volto. Vou voltar. Obrigado. Tá bom? Por nada, filho. Então, veja bem. O que eu tenho aqui, então, voltando rapidinho. Eu já volto, viu? Aqui o MF foi conectado aqui, porque essa aqui seria a minha entrada MA, né? E MA observa o estado atual da saída. Se ele precisa ver a saída, então eu conecto ele diretamente à saída. Tudo bem? Bom, vou voltar aqui. Aqui, né? Tudo bem? Posso voltar para lá? Continuar a explicação? Sim, obrigado, professor. Por nada, querido. A partir... Então eu já tenho uma solução para o meu problema, que é uma solução digital do nosso problema. Agora eu posso, a partir dela, tirar um circuito com chave. Vamos tirar um circuito com chave. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho uma chave A fechada, que está conectada em série com tudo que está entre parênteses. O parênteses é uma associação ou de B barrado, né, não B,
com MA. Então, se é uma associação ou, então eu tenho que colocar as chaves em paralelo. Então, eu vou colocar, como eu fiz anteriormente, vou colocar aqui, ó, B barrado, né, em paralelo com o MA. E eu já vou me adiantar, porque eu sei que o MA e a saída M é uma coisa só. Então, eu faço isso daqui, ó. Já vou me adiantar. Ao invés de escrever MF, eu já escrevo M, que eu sei que MA e MF é uma coisa só, então eu não preciso tê-los aí na expressão. Então esse circuito é o circuito que vai controlar o nosso reservatório. Então a gente tem um circuito digital que controla o reservatório e um circuito em ladder que também vai fazer o controle. Então essa é uma forma de resolver. Agora a gente vai resolver o nosso problema de uma outra forma, que é aplicando um flip-flop, né? A arquitetura de circuitos que usam flip-flop, geralmente a gente chama elas de máquinas de estados, né? Então, no nosso caso, a gente vai ter um circuito que ele vai ter uma arquitetura, todo circuito vai ter essa arquitetura aqui, ó. Então, veja bem, o que acontece? Todo circuito que é arquitetado, circuito sequencial que é arquitetado com flip-flop, ele precisa ter ele tem uma arquitetura. A arquitetura é essa daqui, ó. Eu vou colocar as entradas de controle no meu circuito, eu vou supondo que seja assim. Num circuito aqui, esse circuito, e esse circuito ele vai controlar os nossos elementos de memória. Que no nosso caso são os nossos flip-flops. Então ele pode ter vários flip-flops aqui, por exemplo. Pode ter vários. Cada flip-flop tem sua saída, né? Então vamos supor que aqui é R, S, R, S. Aqui o flip-flop Q1 e aqui é o flip-flop Q2, supondo. E aqui eu tenho as entradas A, B, eu poderia ter mais entradas. Então essas saídas aqui, ó, vão ser entradas desse outro circuito. Eu ainda não falei o nome desse circuito. Se eu tivesse mais flip-flops, aí eu ia colocando aqui, colocando as entradas, as saídas deles aqui como entrada desse circuito. O que é esse circuito? Perceba aqui que nesse exemplo eu tenho 2 flip-flops. Então esse circuito teria 4 saídas. Esse circuito é o nosso circuito de lógica de estado futuro. Esse é o nosso circuito. O que esse circuito vai fazer? Bom, esse circuito vai analisar as entradas A, B, nesse exemplo, né? E os estados atuais das saídas. Aí ele vai produzir em suas saídas valores de R e S para cada flip-flop. E esses valores de RS são valores que vão fazer com que cada um dos flip-flops vai sair do estado atual para um estado futuro. Cada um deles. Ou seja, o que esse circuito faz? Esse circuito ele prepara as entradas RS para que esses flip-flops troquem de estado. Então ele vê as combinações de entrada aqui, qual é o estado atual. Então ele vê as combinações de entrada e qual é o estado atual. Imagina um contador. Vamos supor que é um contador crescente. Ele vai de 0 até 3, por exemplo. Então ele vai ter um circuito com lógica de estado futuro. Aí tem um botão de incremento e um botão de decremento. O que ele vai fazer? Aqui tem um monte de flip-flops. Esse é o circuito lógica de estado futuro. Aí os flip-flops combinados vão formar valores numéricos. As saídas desses flip-flops vão estar conectadas nesse circuito aqui, né? De lógica de estado futuro. O que ele vai fazer? Bom, eu quero fazer uma contagem em 0, 1, 2, 3, enfim. Vamos supor que eu esteja no 2, no número 2. Então aqui na saída está saindo o número 2. Esse número 2 vai entrar aqui
né, no circuito de lógica de estado futuro, ele vai avaliar se ele tem que incrementar ou decrementar. Se a chave que tiver ativada é o incrementar, o que ele vai fazer? Ele vai produzir nessa saída aqui combinações de R e S para que os flip-flops façam a troca do estado 2 para o estado 3. Vamos supor que ele está no número 2. Aí então o 2 vem para cá. Aí vamos supor que o botão pressionado agora é o DEC. Se o botão pressionado é o DEC, ele vai fazer a transição do estado 2 para o estado 1. Então, essa arquitetura, o nosso objetivo aqui nessa arquitetura é descobrir qual é esse circuito, de maneira que esse circuito vai produzir, vai preparar esses R e S para produzir essas transições para nós. O que a gente vai fazer, então? Eu vou copiar aqui a nossa tabela verdade do problema. Nós vamos usar essa arquitetura para solucionar o nosso problema. Então, vamos lá. A, B, MA, MF, R e S. Meu MF é 1, 1, 0, 1, tudo 0. Bom, essa coluna, se vocês perceberem, adicionei duas colunas novas, né? R e S. E a coluna do meio, ela vai representar para nós as nossas transições. Agora eu vou usar a nossa tabelinha mágica lá do flip-flop. Essa tabelinha. Ela vai ser importante agora para nós. Por quê? Com o auxílio dela, consultando ela, a gente vai fazer o preenchimento dessa tabela. Bom, vamos lá. A minha saída, ela vai fazer uma transição de 0 para 1 na primeira linha. Para fazer essa transição, um flip-flop para ir de 0 para 1, ou seja, para ele desligar, eu vou ter que jogar o que na entrada R e S desse flip-flop? É só olhar aqui nessa tabela, né? Para ele desligar, não, para ele ligar, desculpa, de 0 para 1 ele vai ligar. Então, se ele vai ligar, eu tenho que apertar o botão de ligar, que é o S. Então, eu jogo 1 aqui e nada no R. Esse caso aqui, ó, ele vai manter ligado, ele vai permanecer ligado. Para ele permanecer ligado, é só não desligar. Se é só eu não desligar, eu jogo não desligo. Eu jogo essa combinação aqui, ó, não desligo. Se é para ele permanecer desligado, é só eu não ligar. Se eu não posso ligar, eu faço isso. Se é para ele permanecer ligado, eu não desligo. Se é para ele não ligar, é só eu não ligar. Se é para ele desligar, eu desligo. Eu jogo 1 no botão de desligar e 0 no botão de ligar. Se é para ele não ligar, para ele permanecer desligado, eu não ligo. Então ele permanece desligado, eu não ligo. Se é para eu desligar, eu tenho que mandar desligar. Bom, turma, agora o meu sistema, lembrando, o circuito que eu estou construindo é este daqui, é a lógica de estado futuro. A lógica de estado futuro no meu problema, que é um problema assim, ó, que ele tem um flip-flop só. Ele vai ter o nível alto, o nível baixo, né? Como entradas. Aí eu vou ter um flip-flop RS, que vai ser controlado por essa lógica de estado futuro. E vai produzir a saída M, que é a saída do motor. Então, essa saída M, ela tem que vir para cá. Certo? Que nesse circuito, ela vai ser o nosso MA. Então, eu vou desenvolver o quê? O mapa de Carnot. Obrigado. Estava mutado. Então, ó, o meu problema
ele tem um circuito que é a nossa lógica de estado futuro. E essa lógica de estado futuro, ela vai acompanhar o nosso problema, que ele tem um nível alto, um nível baixo. Aí ela vai receber a saída também como uma entrada. Então, nossa lógica de estado futuro vai preparar esse flip-flop RS para ativar ou desligar a bomba. Então, a saída é a bomba. Então, eu estou interessado em descobrir qual é esse circuito, né? Esse circuito ele tem duas saídas, a R e a S. Bom, então eu vou extrair a expressão booleana para essas saídas, para R e S, que são essas duas colunas. Quem são as entradas do meu problema? As entradas do meu problema são esses três variáveis aqui. Então, sempre que eu tiver a arquitetura do circuito usando flip-flop, é isso. Eu estou interessado em descobrir que circuito que tem aqui dentro. Bom, vamos lá, vamos resolver isso. Para resolver isso, vou precisar de um mapa de Carnot de 3 variáveis. Então, vou colocar ele aqui. Eu vou ter a entrada as entradas, né? A, B, MA, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Esse mapa que eu estou fazendo, esse primeiro, é para a saída R. Então, eu vou dividir a minha tabela aqui de 4 em 4. Na saída R, eu tenho 2 zeros, um X e um 0. 2 zeros, um X. Não posso esquecer que eu tenho que inverter essas duas aqui, né? Então, vai ficar 0, 0. O X vai vir aqui, 0. Aí, a outra linha vai ser X1. É X1, X1, então vai ficar X1, 1X, porque eu inverto, né? X1, 1X. Agora eu vou fazer meu agrupamento. Bom, eu pego um que está sozinho, faço o maior agrupamento possível. Nesse caso, eu tenho os valores insignificantes ali, que são como se fossem coringas. O maior agrupamento possível não é um agrupamento de 2, é um agrupamento de 4, onde eu posso agrupar também esses X aqui, ó. Eu não agrupo X que estão sozinhos, só uns que estão sozinhos. Então, esse X aqui não vai ser agrupado. A saída do nosso problema vai ser o quê? Só a variável A. Porque aqui em cima todo mundo mudou. Então, só vai ser a variável A e vai ser A normal, porque A vale 1. Então, eu achei já o circuito da entrada R. Agora, eu vou achar o circuito da outra entrada. Quer dizer, da outra saída. Da saída R eu encontrei. Agora, da saída S. A, B, M, A. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 1. Vou começar preenchendo lá. 1x, 1x. Até a 6, falta só 10 minutos, já está acabando. 1x, 0x, então vai ser x0. Aqui vai ser 4 zeros. Então nem vou preencher. Aqui só dá para fazer um agrupamento de 2, que é esse aqui. A minha saída S, quem que trocou aqui em cima foi o MA, então vai ser B e o B vai ser barrado. Não tem o MA. E, A, barrado. Bom, com isso eu terminei o meu circuito, turma. É a expressão. Tem como montar o circuito que vai resolver esse problema. O circuito tem que ter o nosso flip-flop. As entradas R e S, saída Q. Não apareceu a saída MA, certo? Então, o Q já vai ser a saída M. O que eu tenho na entrada R? Na entrada R eu tenho o A conectado diretamente nele. E o que eu tenho na entrada S? Eu tenho A barra e B. B barra. Então aqui eu tenho A barra e B barra. Beleza?
turma, esse circuito ele pode ser transformado em ladder. Para isso eu tenho que conhecer o recurso novo da aula, que é a bobina 7 reset. Bom, o que é uma bobina 7 reset? A gente está acostumado em ver coisas assim, né? Um contato que liga a uma bobina normal. As bobinas, toda saída, ela pode ser representada por bobina 7 reset. Bobina 7 é bobina que força a saída a ligar. É como se você tivesse pares, né, de bobinas para uma saída. Vamos supor que essa bobina aqui é a bobina do motor. Esse par de bobinas é do motor. Existe um símbolo para a entrada 7 e um símbolo para a entrada reset. A entrada reset da bobina é essa daqui, ó. É como se isso aqui fosse um flip-flop, ó. Se eu ativar esse botão aqui, ó, X, a saída M liga. Agora, se eu pressionar esse botão Y, se eu chamar essa bobina de M também, tem uma seta para baixo. A saída vai desligar. Esse conjunto de bobinas é o nosso flip-flop em ladder. Então, essa daqui seria, com a seta para cima, seria a entrada R. E essa daqui, com a seta para cima, seria a entrada... Desculpa. A seta para cima seria a entrada S. E essa com a seta para baixo seria a entrada R. Bom, a nossa expressão para R, no nosso caso, ela vale... Ela vale A. Seria equivalente a ter o quê? Uma chave A ativando essa entrada R. E essa expressão de S é B, não B conectada em série com não A. Então eu tenho uma chave não B ou uma chave não A, tanto faz com que começa, eu vou colocar não A primeiro. Conectada em série com uma chave fechada do B. Com isso, a gente tem a nossa solução do problema em ladder. Então, a gente vai trabalhar agora variações do nosso problema do reservatório.